queridas, como vai? Amo ter vocês aqui comigo. Tem coisa que a gente carrega a vida inteira. Não importa quantos anos passem, quantos cabelos brancos apareçam, quantas rugas marquem o rosto. Tem lembrança que fica grudada na alma como cicatriz que não sara. E a minha começou quando eu ainda era bem pequena, quando descobri que o escuro pode ser o lugar mais assustador do mundo. Meu nome é Ivone. Hoje tenho 78 anos. Já criei filhos, enterrei gente querida, vi o mundo mudar de um jeito que nem parece o mesmo lugar onde nasci. Mas tem uma coisa que nunca mudou em mim. Eu não consigo deixar ninguém chorando sozinho no escuro. E isso vem de longe. Vem de uma época em que eu mesma era aquela que chorava, tremendo de medo, sem ninguém para segurar minha mão. Querida, onde você está nesse momento? Passando roupa, cuidando da casa? Ou tomando um cafezinho, pensando nas coisas do coração? Eu preciso contar essa história. Não porque seja bonita, porque não é. Tem partes que doem até hoje. Mas preciso contar porque foi ela que me ensinou o que realmente importa nessa vida. E talvez, quem sabe, alguém que esteja me ouvindo agora, sentada aí na sala ou deitada na cama sem conseguir dormir, talvez essa pessoa precise saber que não está sozinha. Que dor a gente sente mesmo, mas que também passa. E que às vezes o amor mais verdadeiro é o mais simples. É só ficar. É não ir embora. Quando eu era pequena, a gente morava numa casinha bem humilde, lá no interior. Era uma casa de chão batido, sabe? Aquele chão de terra socada que a gente molhava e varria todo dia para não levantar poeira. As paredes eram de adobe, meio tortas, com umas manchas de umidade que apareciam quando chovia. Tinha só poucos cômodos. A cozinha, que era também onde a gente comia, um quartinho onde meus pais dormiam e outro quartinho pequenininho onde eu dormia com meus 2 irmãos mais novos. Não era muito, mas era nosso. E meu pai fazia o que podia para que a gente tivesse o essencial. Meu pai se chamava Roberto. Era um homem magro, de ombros curvados de tanto carregar peso, com mãos calejadas e um olhar sempre cansado. Ele trabalhava como leiteiro. Acordava quando ainda estava escuro. Às vezes nem o galo tinha cantado ainda, e saía puxando aquela carroça velha de madeira, cheia de latas de leite tilintando. Eu acordava com o barulho das rodas no chão de terra, aquele ranger baixinho que sumia devagar na distância. Ele ia de porta em porta, entregando leite para as famílias da vila. Ganhava pouco. Às vezes, em vez de dinheiro, recebia umas batatas, uns ovos, um pedaço de linguiça. Trazia tudo para casa e minha mãe fazia render. Papai não falava muito. Era daqueles homens calados que guardavam tudo dentro do peito. Mas eu sabia que ele se esforçava. Via no jeito dele chegar em casa tão cansado que mal conseguia tirar as botas sujas de barro. Minha mãe era diferente. O nome dela era Helena. Ela era bonita, sabe? Tinha aquele jeito de mulher que chamava atenção, mesmo vestindo roupa simples. Cabelo castanho que ela prendia num coque, mas sempre tinha uns fios soltos balançando perto do rosto. Ela gostava de cantar enquanto fazia as coisas, inventava melodias, batucava na mesa. E quando sorria, parecia que o sol entrava pela janela, mesmo quando o dia estava nublado. Mas minha mãe também era inquieta. Ela não gostava daquela vida. Reclamava da casa pequena, da falta de dinheiro, do cansaço. Dizia que merecia coisa melhor, que tinha nascido para outra vida. E quando tinha baile no clube da vila, ela ia. Sempre ia. Eu me lembro direitinho. Ela pegava o vestido florido, aquele que tinha umas manchinhas de ferrugem no colarinho, mas que ainda era bonito. Passava com cuidado, molhava o cabelo e prendia com grampo. Passava um batonzinho vermelho, bem fininho, só para dar cor na boca. Botava um sabonete cheiroso dentro da bolsinha de pano e saía. Eu ficava sentada na soleira da porta, vendo ela sumir na curva do caminho. O vestido balançava com o vento e ela ia cantarolando, feliz. Papai ficava quieto, sentado na cadeira de balanço, fumando seu cigarrinho de palha. Nunca disse nada, nunca foi junto. Eu achava estranho, mas criança não pergunta essas coisas. Ela voltava tarde. Às vezes, eu ainda estava acordada, esperando.
Chegava com os olhos brilhando, o cabelo meio solto, e me trazia alguma coisa. Uma bala de hortelã, um pedacinho de bolo que sobrou, um abraço rápido que cheirava a perfume misturado com suor. Outras vezes, voltava cansada, com o olhar distante, e ia direto para o quarto sem falar nada. Papai nunca reclamou, pelo menos não na frente da gente. Ele confiava nela, ou fingia confiar. Eu nunca soube ao certo. Nos dias em que não tinha baile, mamãe fazia os bolos dela. Ah, esses bolos! Eram a coisa mais preciosa daquela casa. Não era bolo de forno, não, porque forno a gente não tinha. Era bolo de panela mesmo, desses que a gente faz no fogão a lenha, com uma panela tampada e brasa por cima. Quando tinha ovo, farinha de trigo, um pouquinho de açúcar e água, ela misturava tudo numa tigela velha de barro. Mexia devagar, cantarolando alguma música. Às vezes, botava um pedacinho de casca de laranja para dar cheiro. Outras vezes, quando dava sorte, pingava umas gotinhas de baunilha que alguém tinha dado de presente. Ela despejava aquela massa na panela, tampava bem tampado, colocava no fogo baixinho e esperava. O cheiro, meu Deus, o cheiro que subia daquela panela era de fazer a boca encher d'água. Cheiro de doce, de quentinho, de coisa boa. Enchia a casa inteira e por um momento parecia que a gente era rico. Às vezes o bolo crescia bonito, fofinho. Outras vezes ficava meio solado, duro embaixo, cru em cima. Mas não importava. Para mim era sempre perfeito. Mamãe cortava e dava um pedaço para cada um. Eu comia devagar, fazendo durar, saboreando cada migalhinha. Ela também fazia bolacha. Quando não tinha ovo, fazia uma massinha só com farinha, água e um pouco de açúcar. Amassava, esticava, cortava em tirinhas e fritava na gordura. Ficava crocante, meio duro, mas era gostoso. A gente comia com café de cevada, sentados em volta da mesa de madeira, que tinha uma perna torta, e balançava quando alguém apoiava o cotovelo. Mas minha mãe vivia cansada. Ela reclamava de dor no corpo. Dizia que as costas doíam, que as pernas pesavam, que a cabeça latejava. Mas médico a gente não tinha como pagar. Então ela aguentava. Tomava chá de erva cidreira quando a dor apertava, deitava um pouco, levantava e continuava. E nunca era feliz com nada. Olhava para a casa e suspirava. Olhava para o vestido velho e suspirava. Olhava para a gente, para meu pai, para a vida toda, e parecia que estava sempre querendo estar em outro lugar. Eu sentia isso. Criança sente essas coisas, mesmo sem entender direito. Mas eu amava minha mãe. Amava o cheiro dela, o jeito que ela cantava, os bolos que ela fazia. Amava quando ela me chamava de minha filhinha e passava a mão no meu cabelo. Eu queria que ela ficasse feliz. Queria ser motivo de alegria para ela. Mas acho que eu não era o bastante. Meus 2 irmãozinhos eram pequenos demais para entender qualquer coisa. Um era um pouco maior, o outro ainda bem pequeninho. Passavam o dia brincando no terreiro, catando pedrinha, correndo atrás das galinhas. Eu que já era mais velha, eu que via. Eu que sentia o peso daquela casa, mesmo sem saber dar nome para aquilo. Os dias iam passando devagar. Papai saía de madrugada com a carroça. Mamãe ficava cuidando da casa, lavando roupa no tanque, cozinhando feijão no fogão de lenha, varrendo o chão. Eu ajudava no que podia. Buscar água no poço, cuidar dos meus irmãos, juntar lenha seca no quintal. A vida era assim, simples, dura, mas era a nossa vida. Até que um dia, tudo desmoronou. Foi no final de tarde. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de dourado e rosa. Mamãe estava no quintal, estendendo roupa no varal. Eu estava perto, brincando com uns gravetos, fazendo de conta que eram bonecas. De repente, ouvi ela gritar. Não foi um grito alto, foi um gemido abafado, de susto e dor. Corri até ela. Mamãe estava parada, segurando a perna, com o rosto todo contorcido. Ela tinha sido picada por algum bicho. Até hoje eu não sei dizer se foi escorpião, aranha ou outro bicho venenoso. Só sei que foi na panturrilha, bem na parte de trás da perna. Papai ainda não tinha chegado. Chamei a vizinha, Dona Aparecida, que veio correndo.
Ela olhou, fez uns curativos com pano limpo, mas disse que era para esperar, que o veneno ia passar. Só que não passou. A perna começou a inchar. Ficou vermelha, depois roxa. Mamãe gemia de dor. Dizia que estava quente, que ardia como fogo. Dona Aparecida trouxe folhas de confrei, umas ervas do mato, fez cataplasma, passou no lugar. Nada adiantou. Papai chegou de noite e ficou desesperado. Queria levar ela para a cidade, mas não tinha dinheiro para o médico, nem para a condução. Ficou ali, segurando a mão dela, orando baixinho, pedindo a Deus que ajudasse. Eu fiquei olhando de longe, com medo. Medo de perder minha mãe. Medo daquele silêncio pesado que tinha entrado na casa. Nos dias seguintes, mamãe começou a ter febre. Suava frio, tremia, delirava. Chamava por gente que eu não conhecia, falava coisas sem sentido. A perna ficou cada vez pior. Papai tentou de tudo, benzedeira, chá de ervas, promessa para santo. Nada funcionava. E eu, pequenininha, só orava. Orava do jeito que sabia, pedindo para Deus não levar minha mãe embora. Mas Deus faz as coisas conforme a vontade dele e não a nossa. Minha mãe durou mais uma semana. Uma semana que pareceu um ano inteiro. Cada dia mais pesado que o anterior. Cada noite mais silenciosa, mais assustadora. A casa tinha ficado diferente, sabe? Como se alguém tivesse apagado as cores de tudo. Até o canto dos passarinhos lá fora parecia mais triste. Dona Aparecida, a vizinha, vinha todo dia trazer caldo de galinha, chá de ervas, pano limpo para trocar o curativo. Ela era uma senhora baixinha, de cabelo todo branco, mãos cheias de veias saltadas e um cheiro de sabonete de coco que ficava no ar quando ela passava. Era viúva, morava sozinha numa casinha do lado da nossa e tinha um jeito meio ranzinza de ser, mas o coração era bom. Tem que ter fé, Roberto. Ela dizia para o meu pai, enquanto trocava o pano molhado na testa da mamãe. Deus sabe o que faz. Papai não respondia. Só ficava ali, sentado numa cadeira velha ao lado da cama, segurando a mão da minha mãe. Ele tinha uns olhos fundos, escuros. Não dormia quase nada. Quando cochilava, era ali mesmo, sentado, com a cabeça caindo para o lado. Eu ficava na porta do quarto, olhando. Não sabia o que fazer. Queria ajudar, mas como? Eu era só uma menina. Pequena demais para entender de remédio, de doença, mas grande o bastante para sentir que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Meus irmãozinhos não entendiam nada. O mais velho perguntava quando a mamãe ia levantar para fazer comida. O pequenininho chorava porque queria colo, queria atenção e ninguém tinha tempo para dar. Eu tentava distrair eles, levava para brincar no quintal, dava água, limpava o nariz, fazia o que podia. Mamãe piorava a cada dia. A febre não passava. Ela suava tanto que o lençol ficava encharcado. Papai trocava, colocava outro e em poucas horas já estava molhado de novo. De vez em quando, mamãe abria os olhos, olhava para o teto, para as paredes, como se estivesse vendo coisas que a gente não via. Mexia os lábios, falava palavras soltas que não faziam sentido. Chamava nomes que eu nunca tinha ouvido. Uma vez chamou por alguém chamado Carlos. Outra vez, murmurou algo sobre um vestido verde. Papai ficava tenso quando ela falava essas coisas, mas não dizia nada. Eu não entendia. Dona Aparecida trouxe a benzedeira da vila, Dona Sebastiana. Era uma mulher muito velha, toda curvada, que andava apoiada num cajado de madeira. Ela entrou no quarto e começou a benzer minha mãe com um ramo de arruda. Disse que ia melhorar. Não melhorou. A perna da minha mãe estava muito inchada e roxa. Eu sabia que estava ficando pior a cada dia. Papai ainda tentou levar ela para a cidade. Pediu carona para o seu Mário, que tinha uma caminhonete velha e às vezes levava gente quando precisava. Seu Mário era um homem grande, de barriga avantajada, que falava alto e ria fácil. Mas naquele dia ele estava sério. Ajudou papai a carregar mamãe até a caminhonete, colocaram ela deitada na caçamba, em cima de uns cobertores. Eu quis ir junto, mas papai disse que não. Disse que eu precisava ficar cuidando dos meus irmãos, que era coisa de gente grande.
Fiquei ali, vendo a caminhonete sumir na estrada de terra, levantando poeira. Dona Aparecida ficou comigo e com meus irmãos. Eles voltaram de noite. Papai vinha cabisbaixo, os ombros mais curvados ainda. Seu Mário ajudou a trazer mamãe de volta, e eu vi no rosto dos dois homens que as coisas não tinham dado certo. Depois eu soube. O médico da cidade tinha dito que era tarde demais, que o veneno tinha se espalhado, que a infecção tinha tomado conta, que não tinha mais o que fazer, só mandar ela para casa e esperar. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Não foi um choro alto, desses de soluço. Foi um choro calado, de lágrimas escorrendo devagar pelo rosto, enquanto ele lavava as mãos na bacia do quintal. Ele estava de costas, pensando que ninguém via. Mas eu vi. E aquilo partiu meu coração de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Nos últimos dias, mamãe quase não acordava mais. Papai não saía mais de perto. Dona Aparecida vinha, mas já não trazia mais remédio, só trazia comida pronta pra gente, porque ninguém ali estava cozinhando nada. Eu me lembro que tentei fazer um bolo, daqueles de panela que mamãe fazia. Peguei farinha, água, um ovo que tinha sobrado. Misturei tudo como tinha visto ela fazer tantas vezes. Coloquei na panela, tampei, botei no fogo. Mas não sabia a medida certa. Não sabia o tempo. O bolo queimou embaixo e ficou cru em cima. Quando tirei da panela, desandou tudo. Virou uma papa escura, com cheiro de queimado. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei porque o bolo tinha dado errado. Chorei porque minha mãe estava morrendo. Chorei porque eu não sabia o que fazer, porque eu era só uma criança e queria que tudo voltasse a ser como era antes. Dona Aparecida me encontrou assim. Sentou do meu lado, me abraçou e disse: "Não chora, menina. Você tentou. Isso já é muito." Mas eu não parava de chorar. No dia em que mamãe morreu, estava chovendo. Era uma chuva fina, daquelas que caem mansinho, fazendo barulhinho nas folhas das árvores e no telhado. O céu estava cinzento fechado, e o vento trazia um cheiro de terra molhada misturado com o perfume das flores do pé de jasmim que tinha no quintal. Eu estava no quartinho com meus irmãos quando ouvi papai chamar. "Ivone, vem cá." A voz dele estava diferente, trêmula, fraca. Fui devagar até o quarto. "Sua mãe se foi", ele disse, e a voz dele se quebrou no meio. Eu não entendi direito. Não conseguia processar aquilo. Fiquei olhando para ela, esperando que ela abrisse os olhos, que respirasse fundo, que sentasse na cama e dissesse que estava tudo bem. Mas ela não se mexeu. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou. Não sei explicar direito. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Senti um vazio enorme, um buraco no meio do peito que doía mais do que qualquer machucado que eu já tinha tido. Minha mãe tinha ido embora. E eu não tinha me despedido direito. Não tinha dito que amava ela. Não tinha abraçado ela uma última vez. O velório foi na nossa própria casa. Dona Aparecida e outras vizinhas arrumaram tudo. Papai ficou sentado num canto, olhando para o nada. Não conversava com ninguém. Parecia uma estátua. Eu tentei ficar perto, mas não conseguia. Tinha medo. Medo de encarar aquela realidade, de aceitar que minha mãe tinha partido. Fiquei num cantinho da casa, abraçada nos meus irmãos, que não paravam de perguntar quando a mamãe ia acordar. À noite, quando todo mundo foi embora e só ficaram as vizinhas orando, eu tentei dormir. Mas não consegui. Fechava os olhos e via minha mãe. Via ela fazendo bolo, cantando, indo para o baile com um vestido florido. Via ela gritando quando o bicho picou, suando de febre, respirando com dificuldade. Abri os olhos de novo, suando frio. E foi aí que começou. A insônia. O medo do escuro. O pavor de fechar os olhos e nunca mais acordar, igual minha mãe tinha feito. Fiquei ali, sentada na cama, abraçada nos joelhos, tremendo. Meus irmãos dormiam ao meu lado, quietinhos, respirando fundo. Mas eu não conseguia. Só conseguia sentir o coração batendo rápido, as mãos geladas, a respiração presa. Fiquei assim a noite inteira. E a casa estava vazia.
Não vazia de gente, porque ainda tinha eu, meus irmãos e papai, mas vazia de vida, vazia de cheiro de bolo, de cantoria, de barulho. Até o vento que entrava pela janela parecia mais triste. Papai não falava quase nada. Saía de madrugada com a carroça e voltava de noite, cansado, e ia direto deitar. Não jantava, não conversava. Parecia que tinha morrido junto com mamãe. E eu não dormia. Toda noite era a mesma coisa. Deitava, fechava os olhos e em poucos minutos acordava sobressaltada, o coração disparado, com a sensação de que algo ruim estava acontecendo. Tinha pesadelo. Sonhava com minha mãe me chamando, esticando os braços, pedindo ajuda. Acordava gritando. Papai ficava incomodado. Uma noite, ele entrou no quarto e disse com a voz cansada: Ivone, você precisa parar com isso. Seus irmãos não conseguem dormir. Eu não consigo dormir. Você está dando trabalho, dando trabalho. Aquelas palavras me machucaram mais do que qualquer coisa. Eu não queria dar trabalho. Eu só estava com medo. Mas não sabia explicar, não sabia pedir ajuda. Então só fiquei quieta, engolindo o choro. Comecei a dormir sentada, encostada na parede, para não deitar. Achava que se ficasse sentada, não ia ter pesadelo. Mas tinha. Dormia poucos minutos e acordava de novo, assustada, suando. Foi assim por semanas, até que papai tomou uma decisão. Passou mais ou menos um mês desde que mamãe tinha partido. Um mês em que a casa parecia cada vez mais triste, mais escura, mesmo quando o sol entrava pelas frestas da janela. Papai continuava saindo de madrugada com a carroça do leite, voltava de noite cansado, comia qualquer coisa que Dona Aparecida trazia e ia deitar. Quase não olhava para mim, quase não falava com meus irmãos. Eu continuava sem dormir direito. Toda noite era a mesma luta. Deitava, fechava os olhos e logo vinha aquela sensação horrível de aperto no peito, de falta de ar, de medo. Medo de quê? Eu não sabia explicar. Só sabia que tinha medo. Medo do escuro, medo do silêncio, medo de fechar os olhos e nunca mais acordar. Acordava gritando, suando frio, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Meus irmãozinhos acordavam também, assustados, chorando. E papai ficava irritado. Ele nunca foi de abraçar, sabe? Nunca foi desses pais carinhosos que pegam o filho no colo, fazem cafuné, conversam. Papai era homem de poucas palavras, daqueles que mostram amor trabalhando, trazendo comida para casa, mantendo o teto sobre a cabeça da gente. Mas demonstração de afeto, isso ele não sabia fazer. Depois que mamãe morreu, ele ficou ainda mais fechado. Uma noite, depois que acordei gritando pela terceira vez, ele entrou no quarto com uma vela na mão. A luz trêmula da chama deixava sombras estranhas na parede. Ele ficou parado na porta, me olhando, e eu vi cansaço naquele olhar. Um cansaço tão profundo que parecia não ter fim. Ivone, ele disse com a voz rouca. Assim não dá. Você não dorme, seus irmãos não dormem, eu não durmo. A casa inteira está virando uma bagunça por sua causa. Senti uma pontada no peito. Não era culpa minha. Eu não queria ser assim. Não escolhi ter medo, não escolhi ter pesadelo. Mas não conseguia falar nada. Só fiquei ali, encolhida na cama, com as mãos tremendo. Você precisa de ajuda, ele continuou. E eu não sei te ajudar. Não sei o que fazer com você. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa. Não sei o que fazer com você, como se eu fosse um problema, um peso, um incômodo. Fiquei quieta, engolindo o choro que queria sair. No dia seguinte, papai foi visitar minha madrinha. Ela se chamava Inês. Era irmã da minha mãe, mas as duas não eram muito próximas. Tia Inês tinha casado com um homem que tinha um pouco mais de posses e tinha mudado para uma casa maior, numa vila um pouco mais distante. Ela vinha nos visitar de vez em quando, sempre arrumada, com vestido engomado e um chapéu de palha enfeitado com fita. Mamãe não gostava muito dela. Dizia que tia Inês era metida, que tinha vergonha da família pobre. Mas nunca falava isso na frente dela, claro. Só comentava com papai quando achava que eu não estava ouvindo. Papai voltou da visita no final da tarde.
Entrou em casa, tirou o chapéu, sentou na cadeira da sala e ficou ali, olhando para o chão, pensativo. Dona Aparecida tinha trazido sopa de legumes e estava esquentando no fogão. O cheiro de cenoura e batata enchia a cozinha. Eu estava sentada num banquinho, descascando mandioca para a janta, quando ele finalmente falou: Ivone, arruma suas coisas. Você vai morar com sua madrinha por um tempo. Senti o mundo parar. O quê? Consegui perguntar com a voz fina. Sua madrinha se ofereceu para te levar. Ela tem uma casa melhor, tem condição de cuidar de você. E você precisa de uma mulher por perto, alguém que saiba lidar com essas coisas de menina. Mas eu não quero ir, pai. Falei, sentindo as lágrimas começarem a subir. Eu quero ficar aqui, com o Senhor, com meus irmãos. Ele balançou a cabeça, sem me olhar nos olhos. Não é sobre o que você quer, Ivone. É sobre o que é melhor. Eu não consigo cuidar de você do jeito que precisa. Seus irmãos são pequenos, dão menos trabalho. Mas você está sofrendo, e eu não sei como ajudar. Eu prometo que vou melhorar, pai, implorei. Prometo que vou parar de acordar de noite, vou parar de dar trabalho. Não é assim que funciona, ele respondeu, ainda sem me encarar. Você não vai melhorar aqui, precisa de outro ar, de outra vida, e sua madrinha pode te dar isso. Tentei argumentar mais, mas ele levantou a mão, cortando a conversa. Já está decidido, você vai amanhã. E foi isso. Naquela noite, arrumei minhas coisas numa trouxinha de pano. Não tinha muita coisa. 2 vestidos remendados, uma muda de roupa de baixo, um pente de madeira que tinha sido da minha mãe. Guardei tudo devagar, sentindo um aperto na garganta que não passava. Meus irmãozinhos não entendiam nada. O mais velho perguntou se eu ia voltar logo, e eu não soube o que responder. O pequenininho só me abraçou, com aquele jeitinho desajeitado de criança, e ficou grudado em mim até a hora de dormir. Eu não dormi nada naquela noite. Fiquei sentada na cama, olhando pela janela, vendo a lua cheia iluminar o quintal. Ouvia os grilos cantando, o vento balançando as folhas da goiabeira, o rangido da casa velha se acomodando. Cada som parecia uma despedida. De manhã cedo, tia Inês chegou numa carroça puxada por um cavalo bonito, marrom claro, com uma mancha branca na testa. Ela desceu toda elegante, alisando a saia do vestido rosa claro, e entrou na casa com um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, Roberto, cumprimentou meu pai. Depois olhou para mim. Bom dia, Ivone. Pronta para sua nova vida? Nova vida. Como se a vida que eu tinha aqui não valesse nada. Não respondi. Só peguei minha trouxinha e abracei meus irmãos, um por um. Eles choraram. Eu também chorei, mas tentei esconder. Papai ficou na porta, com as mãos nos bolsos, olhando. Quando cheguei perto dele, esperei alguma coisa. Um abraço, uma palavra de conforto, algum sinal de que ele sentia minha falta. Mas ele só disse: se comporte bem, obedeça sua madrinha e não dê trabalho. Mais uma vez aquelas palavras, não dê trabalho. Como se eu fosse só isso, um problema a ser resolvido. Subi na carroça, sentei no banco de madeira ao lado da minha madrinha. Ela pegou as rédeas, estalou a língua para o cavalo e a carroça começou a andar. Olhei para trás. Vi a casinha ficando cada vez menor. Vi meu pai parado na porta, imóvel como uma estátua. Vi meus irmãos acenando com os rostinhos manchados de lágrima. Vi Dona Aparecida na janela da casa dela, fazendo sinal de cruz. E senti que estava deixando para trás tudo o que eu conhecia. A estrada era de terra batida, cheia de buracos. A carroça chacoalhava e eu segurava firme na beirada para não cair. Tia Inês ia falando sobre a casa dela, sobre as regras que eu teria que seguir, sobre como eu era uma menina de sorte por estar ganhando essa oportunidade. Mas eu não me sentia sortuda. Só me sentia sozinha. A casa da minha madrinha era bem diferente da nossa. Ficava numa rua mais arrumada, com calçamento de pedra e algumas árvores plantadas na frente. Era uma casa de alvenaria, pintada de branco com as janelas verdes, com um portãozinho de ferro que rangia quando abria. Tinha um jardim na frente com umas flores coloridas que eu não conhecia, e um quintal grande nos fundos, com pé de laranja, limoeiro e uma horta bem cuidada.
Quando descemos da carroça, meu padrinho estava na porta esperando. Ele se chamava Durval. Era um homem alto, de ombros largos, com bigode bem aparado e jeito sério. Trabalhava como ferreiro, tinha uma oficina pequena nos fundos da casa, onde consertava ferramentas, fazia portões, grades, essas coisas. Usava sempre uma camisa de manga comprida, mesmo no calor, e tinha as mãos grandes e calejadas de quem trabalha com ferro e fogo. Chegaram bem? Ele perguntou com a voz grave. Sim, Durval. Tudo tranquilo, respondeu tia Inês, já descendo da carroça e alisando a saia. Vem, Ivone, deixa eu te mostrar a casa. Peguei minha trouxinha e segui ela. Meu padrinho ficou olhando, sério, mas deu um aceno leve com a cabeça, como quem diz, seja bem-vinda. Não era um homem de muitas palavras, percebi logo. Entramos pela porta da frente. A sala era ampla, com móveis de madeira escura, um sofá com almofadas bordadas, cortinas de renda branca nas janelas. Tinha um cheiro de cera de abelha, daquelas que passam no chão para deixar brilhando. Tudo muito limpo, muito arrumado. Diferente da nossa casa de chão batido e paredes descascadas. Aqui você precisa tomar cuidado, tia Inês avisou, já com aquele tom de quem estava estabelecendo regras. Não encosta em nada sem lavar as mãos antes. Não arrasta os pés no chão. E não mexe nas coisas da sala. Entendeu? Balancei a cabeça que sim. Ela me levou para a cozinha. Era grande, com um fogão de lenha reluzente, panelas de alumínio penduradas na parede, uma mesa de madeira com toalha de xadrez vermelho e branco. Tinha uma janela que dava para o quintal e dava para ver as galinhas ciscando lá fora, o varal com roupa estendida balançando no vento. Você vai ajudar nas tarefas da casa, ela continuou. Lavar louça, varrer, ajudar a estender roupa. Nada muito pesado, mas precisa fazer direitinho. Aqui a gente gosta das coisas no lugar certo, na hora certa. De novo, balancei a cabeça. Ela me mostrou o quarto onde eu ia dormir. Era um quartinho pequeno nos fundos, que antes era usado como despensa. Tinha uma caminha estreita com lençol branco, um banquinho de madeira que servia de mesinha e uma janelinha pequena que dava para o quintal. Simples, mas limpo. Pode guardar suas coisas aí, ela disse, apontando para o banquinho. Amanhã eu arrumo um caixote para você usar de armário. Coloquei minha trouxinha em cima do banquinho. Não tinha muito o que guardar mesmo. Tia Inês saiu e me deixou sozinha. Sentei na cama, olhei em volta daquele quartinho desconhecido e senti uma solidão enorme. Não era minha casa, não era meu lugar. Eu era uma visita. Ou pior, eu era uma agregada, alguém que estava ali por caridade. O primeiro dia foi estranho. Tia Inês me colocou para ajudar a preparar o almoço. Descasquei batatas, lavei arroz, pisei alho no pilão de madeira. Ela ia dando ordens o tempo todo, corrigindo o jeito que eu fazia as coisas, dizendo que tinha que ser assim, não assado. Eu tentava fazer do jeito que ela queria, mas tudo parecia errado. Na hora do almoço, sentamos à mesa. Eu, tia Inês e meu padrinho Durval. A comida estava boa, tinha arroz, feijão, um refogado de abóbora com carne seca. Mas eu mal conseguia comer. Tinha um nó na garganta que não passava. Meu padrinho comia em silêncio. De vez em quando olhava para mim, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não dizia nada. Tia Inês falava sem parar, comentando sobre os vizinhos, sobre o preço das coisas no mercado, sobre como a casa estava precisando de uma reforma no telhado. Depois do almoço, lavei a louça. A água estava fria e minhas mãos foram ficando vermelhas, enrugadas. Tia Inês ficou do lado, supervisionando, apontando quando eu deixava um prato mal lavado ou não enxugava direito. À tarde, ela me mandou estender a roupa no varal. Peguei a bacia com as roupas molhadas e fui para o quintal. O sol estava forte, esquentava a cabeça. Fui pendurando as peças uma por uma. Lençóis, camisas, calças, panos de prato. O vento fazia tudo balançar e eu ficava olhando as roupas dançando no ar, pensando em como tudo tinha mudado tão rápido na minha vida. Ouvi um choro vindo de dentro da casa. Era um choro de criança pequena, um chorinho agudo, insistente. Parei o que estava fazendo e fiquei escutando.
Tia Inês tinha comentado na viagem que estava cuidando do filho de uma prima que tinha ficado viúva e precisado trabalhar. Mas eu ainda não tinha visto o menino. O choro continuou, e continuou, e ninguém parecia estar atendendo. Terminei de estender a última peça de roupa e voltei para dentro da casa. Segui o som do choro até um quartinho do outro lado da casa. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar e olhei para dentro. Lá estava ele. Um menino pequeno, ainda bem pequeninho. Estava deitado numa caminha baixa, agarrado num pedaço de pano velho, todo encolhido, chorando. O rostinho estava vermelho, molhado de lágrima, os olhos inchados. Ele chorava daquele jeito desesperado de quem já tinha chorado muito e ninguém tinha vindo. Meu coração apertou. Olhei para os lados. Tia Inês estava na cozinha, mexendo alguma coisa no fogão. Meu padrinho estava na oficina, ouvia o barulho do martelo batendo no ferro. Ninguém parecia se importar com o choro do menino. Entrei no quarto devagar, sem fazer barulho. Oi, falei baixinho, me aproximando da caminha. Por que você está chorando? O menino me olhou com aqueles olhos cheios de lágrima, mas não parou de chorar. Continuou se agarrando no pano, tremendo. Está tudo bem, falei, me agachando perto dele. Não precisa chorar. Mas ele chorava. E quanto mais chorava, mais eu via em seus olhos o mesmo desespero que eu sentia. O desespero de estar sozinho. De ter perdido alguém. De não entender por que o mundo tinha ficado tão assustador. Estiquei a mão e toquei de leve no braço dele. Ele se encolheu primeiro, com medo, mas depois relaxou um pouco. Ainda chorava, mas mais devagar. Como você se chama? Perguntei. Ele não respondeu. Só me olhou com aqueles olhos grandes, perdidos. Fiquei ali, sentada no chão ao lado da caminha, fazendo companhia para ele. Não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava ficar, que eu não podia deixar aquele menino sozinho, chorando no escuro daquele quarto. Aos poucos, o choro foi diminuindo. Ele ainda soluçava de vez em quando, ainda segurava firme no pano velho, mas foi se acalmando, foi fechando os olhinhos, cansado de tanto chorar. E eu continuei ali, até que ouvi os passos de tia Inês vindo pelo corredor. Ela apareceu na porta do quarto, com as mãos na cintura, me olhando com uma expressão que eu não consegui decifrar direito. O que você está fazendo aqui, Ivone? Ele estava chorando, respondi baixinho. Eu só quis fazer companhia. Ela suspirou, daquele jeito impaciente. Esse menino chora por qualquer coisa. É manhoso. Quanto mais você dá atenção, mais ele chora. Deixa ele lá, que uma hora cansa e dorme. Mas ele estava tão triste. Comecei a falar. Ivone, você acabou de chegar e já está querendo mudar as coisas aqui? Ela cortou, com a voz mais dura. Cada casa tem suas regras, e aqui a gente não fica mimando criança. Entendeu? Baixei a cabeça. Entendi, tia. Então vem, tem roupa para dobrar. Levantei devagar, dei uma última olhada para o menino. Ele já estava quase dormindo, ainda segurando o pano. Saí do quarto com o coração apertado. Naquela noite, quando fui deitar no meu quartinho nos fundos, ouvi de novo o choro do menino atravessando a casa. Deitei na minha cama estreita, olhando para o teto, e fiquei escutando. Ele chorava, chorava, e ninguém ia lá. Ninguém pegava ele no colo, ninguém cantava, ninguém ficava perto. E eu entendi uma coisa. Aquele menino era igual a mim. A gente tinha perdido tudo. Tinha sido deixado em mãos estranhas, num lugar que não era nosso lar. E ninguém entendia a dor que a gente sentia. Fechei os olhos, mas sabia que não ia conseguir dormir. Porque o choro dele me lembrava do meu próprio choro, do meu próprio medo, da minha própria solidão. Nos primeiros dias na casa da minha madrinha, fui aprendendo a rotina. Acordava cedo, quando ainda estava escuro, com o canto do galo do vizinho. Ia para a cozinha, ajudava a tia Inês a acender o fogo no fogão, colocava a água para esquentar para o café. Enquanto a água fervia, ia buscar lenha no quintal, varria a cozinha, arrumava a mesa. Tia Inês era muito exigente. Tudo tinha que estar no lugar certo,
do jeito certo, na hora certa. Se eu colocava o prato um dedo fora da posição, ela mandava arrumar de novo. Se varria e deixava um cantinho com cisco, ela apontava e eu tinha que varrer tudo outra vez. Menina preguiçosa não tem vez nessa casa, ela dizia. Aqui a gente trabalha direito ou não trabalha. Eu me esforçava. Queria agradar, queria mostrar que não era preguiçosa, que sabia fazer as coisas, mas parecia que nunca era bom o bastante. Meu padrinho Durval era diferente. Ele saía cedo para a oficina e passava o dia inteiro lá, trabalhando. Quando voltava para almoçar ou jantar, vinha sujo de graxa e fuligem, com as mãos manchadas de preto. Lavava no tanque do quintal, entrava em casa e comia em silêncio. Quase não falava, mas de vez em quando eu sentia o olhar dele em mim, como se estivesse observando, avaliando. E tinha um menino. Ele ficava no quartinho dele quase o dia todo. Tia Inês dizia que ele era doente, fraquinho, que não podia ficar correndo por aí porque cansava fácil. Mas eu achava que não era bem isso. Acho que ela só não queria ter trabalho com ele. O menino chorava muito. Chorava quando acordava. Chorava no meio da tarde. Chorava antes de dormir. E ninguém ia lá. Tia Inês dizia que era manha, que ele tinha que aprender a se virar sozinho. Meu padrinho não comentava nada, só ficava no silêncio dele. Mas eu não conseguia ouvir aquele choro e ficar parada. Toda vez que tinha uma brecha, quando tia Inês saía para conversar com a vizinha ou ia estender roupa no quintal, eu dava um jeito de ir até o quartinho do menino. Ficava ali na porta, olhando ele. Às vezes, ele estava acordado, agarrado naquele pano velho, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Outras vezes, já tinha cansado e dormido. Eu não entendia como alguém podia ouvir um choro daqueles e não fazer nada. Uma tarde, tia Inês teve que sair. A comadre dela tinha ficado doente e ela foi levar um caldo de galinha e ficar um pouco por lá. Meu padrinho estava na oficina. Fiquei sozinha em casa com o menino. Assim que ela saiu, comecei a ouvir o choro. Vim do quartinho nos fundos, atravessando a casa. Um choro baixinho, cansado, como se ele já nem tivesse mais força. Fui até lá. Ele estava deitado na caminha, encolhido, segurando o pano contra o rosto. Quando me viu, parou de chorar por um instante, só me olhou. Aqueles olhos castanhos, molhados, cheios de uma tristeza que criança não devia sentir. Oi, falei baixinho, entrando no quarto. Posso sentar aqui? Ele não respondeu. Só continuou me olhando. Sentei no chão, perto da caminha dele. Fiquei ali, quieta, sem saber direito o que fazer. O quartinho era pequeno, meio escuro mesmo durante o dia, com uma janelinha que dava para o muro dos fundos. Tinha cheiro de roupa guardada e um pouco de mofo. O menino voltou a chorar, mais baixinho agora. E foi aí que, sem pensar muito, comecei a cantar. Era uma cantiga que minha mãe cantava, uma cantiga simples, daquelas antigas, que fala de passarinho, de rio, de coisas do campo. Não lembro direito a letra toda, mas lembro da melodia. Cantei baixinho, quase sussurrando, com medo de errar, com medo de que não adiantasse nada. Mas o menino parou de chorar. Ele ficou quieto, me olhando, ainda segurando o pano. E eu continuei cantando. Cantei aquela cantiga toda, depois comecei outra e depois outra. Cantava as que minha mãe cantava enquanto fazia bolo, enquanto lavava roupa, enquanto embalava meus irmãozinhos para dormir. E o menino foi se acalmando. Os olhinhos dele começaram a piscar devagar, pesados. A respiração foi ficando mais tranquila. Ele soltou um pouquinho o pano, relaxou o corpo. E de repente, dormiu. Fiquei ali, olhando para ele. Aquele rostinho pequeno, finalmente em paz. E senti uma coisa estranha dentro de mim. Uma mistura de alívio e de tristeza. Alívio porque ele tinha parado de chorar. Tristeza porque eu sabia exatamente como ele se sentia. Não saí do quarto. Fiquei sentada ali no chão, encostada na parede, vendo ele dormir. Tinha medo de que, se eu saísse, ele acordasse e voltasse a chorar. Então fiquei. Fiquei até ouvir a porta da frente abrindo e a voz de tia Inês chamando. Ivone, onde você está?
Levantei depressa, saí do quarto com cuidado para não fazer barulho. Encontrei tia Inês na cozinha, tirando o xale dos ombros. Estava vendo se o menino estava bem, respondi. Ela me olhou com aquela expressão de desconfiança. Ele estava chorando? Estava, mas parou. Deve ter cansado. Não contei que tinha cantado. Não contei que tinha ficado lá, fazendo companhia. Sabia que ela ia dizer que era bobagem, que estava mimando a criança. Mas algo tinha mudado em mim naquele momento. Eu tinha descoberto que conseguia ajudar, que minha presença fazia diferença, que eu não era só um peso, um problema, alguém que dava trabalho. Eu podia ser alguém que acalmava, que consolava, que ficava. Naquela noite, quando fui deitar, ouvi o choro de novo. Deitei na minha cama, olhando para o teto, ouvindo aquele som atravessar a casa. Senti vontade de levantar, de ir até lá. Mas tia Inês estava em casa e eu sabia que ela não ia gostar. Fiquei ali, na cama, ouvindo. E pela primeira vez desde que minha mãe tinha morrido, não foi o meu próprio medo que me manteve acordada. Foi o medo dele, a preocupação com aquele menino que estava sozinho, chorando no escuro. Quando o dia seguinte chegou, tia Inês saiu de novo. Dessa vez para o mercado da vila, disse que ia demorar. Mal ela virou a esquina, corri para o quartinho do menino. Ele já estava chorando. Ei, ei! Falei, entrando. Não chora, estou aqui. Sentei no mesmo lugar de ontem, no chão, perto da caminha. E comecei a cantar de novo. A mesma cantiga de passarinho, depois a do rio, depois uma que falava de estrelas no céu, e de novo ele foi se acalmando. Aos poucos, comecei a perceber que ele gostava. Quando eu parava de cantar, ele abria os olhinhos, me olhava, como se estivesse pedindo para continuar. Então eu cantava mais. Ficamos assim por um tempo que não sei dizer quanto foi. Eu cantando, ele ouvindo, até dormir. E quando ele dormiu, eu não saí. Fiquei ali, sentada no chão, encostada na parede, olhando para ele. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo que valia a pena. Algo que importava. Não sabia ainda, mas aquele foi o momento que mudou tudo. Porque naquela tarde descobri que o amor não precisa de palavra. Depois daquela tarde em que cantei pela primeira vez para o menino, algo mudou em mim. Comecei a esperar os momentos em que tia Inês saía. Ficava atenta, ouvindo quando ela dizia que ia na casa da comadre, ou no mercado, ou levar uma encomenda para alguém. Assim que ela sumia pela rua, eu corria para o quartinho, e lá estava ele, sempre do mesmo jeito. Às vezes chorando, às vezes quieto, mas sempre agarrado naquele pano velho que já estava meio desbotado de tanto uso. Os olhinhos dele me procuravam quando eu entrava, como se já estivesse esperando por mim. Eu sentava no chão, no mesmo lugar de sempre, encostada na parede. E cantava. Cantava as cantigas que minha mãe cantava. Cantava baixinho, devagar, deixando a voz embalar ele até que os olhinhos fossem fechando, a respiração fosse ficando tranquila e ele finalmente dormisse. Mas eu descobri uma coisa. Quando ele dormia e eu continuava ali, perto, ele dormia melhor. Não acordava sobressaltado, não chorava. Parecia que minha presença, mesmo calada, sem fazer nada, fazia diferença. Então eu ficava. Ficava ali, sentada no chão daquele quartinho escuro, vendo aquele menininho dormir. E enquanto ficava, pensava. Pensava na minha mãe, nos bolos que ela fazia, no cheiro da casa onde eu nasci. Pensava nos meus irmãozinhos. Será que estavam bem? Será que sentiam minha falta? Pensava no meu pai, tão distante, tão fechado, mas também pensava em mim mesma. Percebi que, quando estava cuidando do menino, eu não pensava no meu próprio medo. Não pensava na insônia, nos pesadelos, na morte da minha mãe. Era como se, ao cuidar de alguém que precisava mais do que eu, minha dor ficasse menor. Não que ela tivesse sumido, ainda estava lá, no fundo do peito, mas estava mais suportável. Uma noite, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Eu já estava deitada na minha cama, tentando dormir, mas como sempre, não conseguia. Ficava ali, olhos abertos no escuro, ouvindo os sons da noite,
o vento batendo na janela, o rangido da casa, algum cachorro latindo longe. E então ouvi o choro do menino. Vinha do outro lado da casa, abafado pelas paredes, mas dava para ouvir. Um choro baixinho, cansado, triste. Fiquei ali, ouvindo, com o coração apertado. Sabia que tia Inês estava dormindo, que ela não ia gostar se me pegasse levantada no meio da noite. Mas eu não aguentei. Levantei da cama devagar, pisando de leve para não fazer barulho. A casa estava escura, só entrava um pouquinho de luar pela janela da sala. Fui caminhando de mansinho, atravessando o corredor, até chegar na porta do quartinho dele. Empurrei devagar. Ele estava lá, encolhidinho na cama, chorando naquele pano. Quando me viu, parou por um instante, só me olhou com aqueles olhos brilhando no escuro. Entrei, fechei a porta atrás de mim e sentei no chão ao lado da cama dele. Está tudo bem, sussurrei. Estou aqui. E comecei a cantar, baixinho, quase num fio de voz, para não acordar ninguém. Cantei a cantiga do passarinho, depois a do rio. Cantei até ele começar a fechar os olhinhos, até a respiração ficar calma. Quando ele estava quase dormindo, parei de cantar. Mas não saí. Fiquei ali, sentada no chão, encostada na parede. E de repente, percebi que eu também estava com sono. Um sono de verdade, não aquele cansaço que me deixava tensa e acordada. Era um sono bom, pesado, que puxava as pálpebras para baixo. Encostei melhor na parede, abracei meus joelhos e fechei os olhos. E dormi. Dormi ali, no chão daquele quartinho, ao lado da caminha do menino. Dormi profundo, sem pesadelo, sem acordar assustada. Dormi como não dormia desde que minha mãe tinha morrido. Quando acordei, já estava clareando. Ouvi o canto do galo lá fora e levei um susto. Abri os olhos, desorientada, sem entender direito onde estava. Depois lembrei. O quartinho, o menino. Olhei para a caminha. Ele ainda dormia, tranquilo, com o rostinho relaxado. E eu estava ali, no chão, com o corpo dolorido de ter dormido sentada, mas com o coração mais leve do que estava há semanas. Levantei depressa, abri a porta devagar e saí. Voltei correndo para o meu quarto antes que alguém me visse. Deitei na minha cama, fingindo que tinha dormido ali a noite toda. Pouco depois, ouvi tia Inês levantando, acendendo o fogo na cozinha. Levantei também, me arrumei e fui ajudar no café. Ela não desconfiou de nada, mas a partir daquela noite, virou rotina. Toda noite, quando ouvia o menino chorando, eu ia até lá. Entrava no quartinho, sentava no chão, cantava até ele dormir. E ficava. Ficava ali a noite inteira, dormindo sentada, encostada na parede. E dormia. Pela primeira vez desde que tinha perdido minha mãe, eu conseguia dormir. Não porque meu medo tinha passado, mas porque tinha encontrado um propósito maior que o medo. Tinha alguém que precisava de mim. Alguém que, se eu não estivesse lá, ia passar a noite inteira sozinho chorando no escuro. Eu não podia deixar isso acontecer. Tia Inês começou a notar que o menino estava mais calmo. Comentava com as vizinhas que ele tinha melhorado, que não chorava tanto quanto antes. Ela achava que era porque ele estava se acostumando, se conformando. Não sabia que era porque eu estava lá toda noite, fazendo companhia. Meu padrinho Durval, porém, parecia saber. Ele não dizia nada, mas percebia. Às vezes eu cruzava com ele no corredor de manhã cedo, voltando do quartinho do menino, e ele estava ali, parado, me olhando. Não com cara de bravo, só olhando, como quem estava entendendo alguma coisa. Um dia, ele perguntou: "Você dorme bem, menina?" A pergunta me pegou de surpresa. Estava na cozinha, lavando louça do café. "Durmo sim, senhor", respondi, sem olhar para ele. "Dorme mesmo?" Ele insistiu, com aquela voz grave e calma. Parei de lavar a louça, sequei as mãos no pano e olhei para ele. Meu padrinho estava encostado no batente da porta, com os braços cruzados. O rosto sério dele não demonstrava nada, mas os olhos tinham uma coisa diferente. Parecia curiosidade, ou talvez preocupação. "Durmo sim", repeti, dessa vez mais firme.
Ele ficou me olhando por mais um instante, depois balançou a cabeça de leve e saiu. Não tocou mais no assunto. Mas eu sabia que ele sabia. As semanas foram passando. O menino e eu viramos uma espécie de dupla secreta. Durante o dia, eu fazia minhas tarefas, ajudava a tia Inês, me esforçava para não dar trabalho. Mas à noite, quando a casa toda dormia, eu ia até o quartinho e ficava com ele. Cantava, fazia companhia e dormia ali. E quanto mais fazia isso, mais percebia uma coisa. Ele estava mudando. Não chorava tanto. Às vezes, quando eu entrava no quarto, ele já estava quieto, só me esperando. Quando eu começava a cantar, ele sorria. Um sorriso pequenininho, tímido, mas era um sorriso. E eu também estava mudando. Não tinha mais tanto medo da noite. Não acordava mais gritando, suando frio, com o coração disparado. Porque tinha descoberto que a noite não era só o lugar do medo. Também era o lugar onde eu podia ser útil, onde eu podia cuidar, onde eu podia amar. Foi nessa época que comecei a entender uma coisa que minha mãe nunca me ensinou, mas que aprendi sozinha. Cuidar de alguém cura a gente também. Quando a gente para de olhar só para a própria dor e começa a olhar para a dor do outro, alguma coisa muda dentro da gente. A ferida não fecha, não. Mas dói menos, fica mais suportável. E eu precisava disso. Precisava sentir que não era só um peso, um problema, alguém que estava ali porque ninguém sabia o que fazer comigo. Precisava sentir que tinha valor, que minha presença importava. E naquele quartinho escuro, ao lado daquele menino que chorava tanto quanto eu, descobri que tinha. Minha vida tinha sido virada do avesso. Tinha perdido minha mãe, tinha sido mandada embora de casa, estava morando num lugar estranho, com gente que mal me conhecia. Mas também tinha encontrado um motivo para continuar. Um menininho que precisava de mim e que, sem saber, estava me salvando também. Eu achava que conseguiria manter segredo para sempre. Toda noite, esperava todo mundo dormir. Ouvia a respiração pesada de tia Inês vindo do quarto dela, o ronco baixinho do meu padrinho. Esperava até ter certeza de que ninguém ia acordar. Só então levantava, caminhava de mansinho pelo corredor escuro e entrava no quartinho do menino. Já tinha virado uma rotina tão natural que eu nem pensava mais nisso. Era como se meu corpo já soubesse o caminho, mesmo no escuro. Sentava no chão, encostava na parede, cantava baixinho até ele dormir, e ficava ali a noite inteira. Algumas noites ele nem chorava mais, só me esperava. Quando eu entrava, ele abria aquele sorrisinho pequeno, se aconchegava melhor na cama e fechava os olhinhos enquanto eu cantava. Parecia que ele tinha aprendido que eu sempre ia estar lá. E eu sempre estava. Mas uma noite, tudo mudou. Era uma noite quente, daquelas em que o ar fica parado e pesado, sem um fio de vento. Eu estava no quartinho, como sempre, sentada no chão. O menino já tinha dormido há um tempo, e eu também estava cochilando com a cabeça apoiada na parede. De repente, ouvi um barulho. Passos no corredor. Abri os olhos de uma vez, o coração disparado. A porta do quartinho se abriu devagar, e a luz de uma vela entrou, iluminando tudo. E lá estava ela, tia Inês. Ela ficou parada na porta, segurando a vela, me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era uma mistura de surpresa, confusão e algo que parecia decepção. Ivone, ela disse, com a voz baixa mas firme. O que você está fazendo aqui? Tentei falar, mas a voz não saiu. Fiquei ali, sentada no chão, sem saber o que dizer. Levanta, ela ordenou. Vem comigo. Agora. Levantei devagar, olhei para o menino que continuava dormindo, tranquilo, sem saber de nada. E segui tia Inês para fora do quarto. Ela me levou até a cozinha, colocou a vela em cima da mesa e cruzou os braços. A luz trêmula da chama fazia sombras dançarem nas paredes. Quanto tempo faz que você está fazendo isso? Ela perguntou. Baixei a cabeça. Faz algumas semanas, tia. Algumas semanas? Ela repetiu, e vi a voz dela subir um pouco. Você está indo para o quarto daquele menino todas as noites, sem me falar nada? Eu só queria ajudar, respondi baixinho. Ele chorava muito e eu...
Você não tem que ajudar coisa nenhuma, ela cortou. Você é criança também, Ivone. Não é sua responsabilidade cuidar dele. Mas quando eu fico com ele, ele dorme melhor, tentei explicar. Ele não chora mais tanto. Eu canto e ele... Você canta? Tia Inês me interrompeu de novo, com um tom que não consegui entender. E você acha que isso resolve? Acha que cantar para ele vai mudar alguma coisa? Muda, tia, falei, levantando os olhos para encará-la. Muda sim. Ele está melhor, não está? Ela ficou quieta por um momento, como se estivesse pensando no que dizer. Depois suspirou fundo, descruzou os braços e sentou na cadeira. Senta aqui, ela disse apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Sentei, com as mãos tremendo um pouco no colo. Ivone, você não entende. Ela começou, com a voz mais calma agora, mas ainda firme. Aquele menino não vai ficar aqui para sempre. A mãe dele vai voltar para buscá-lo assim que conseguir se estabilizar. E quando ele for embora, vai ser difícil, para ele e para você. Mas enquanto ele está aqui, eu posso cuidar, argumentei. Você pode cuidar, mas não pode se apegar, ela disse, olhando firme para mim. Menina, você já passou por muita coisa. Perdeu sua mãe, foi mandada para longe dos seus irmãos, está tentando se acostumar com uma vida nova. Você não precisa de mais sofrimento. E se apegar a esse menino vai trazer sofrimento quando ele partir. Senti um nó na garganta. Mas eu não estou sofrendo, tia. Estou ajudando. E isso me faz bem. Isso é ilusão, Ivone. Ela insistiu. Você está substituindo uma dor por outra. E quando esse menino for embora, você vai ficar pior do que estava antes. Não respondi. Porque uma parte de mim sabia que ela podia estar certa. Mas outra parte, maior, mais forte, sabia que não importava. Importava que agora, naquele momento, o menino precisava de mim. E eu precisava dele. Eu vou proibir, tia Inês disse, se levantando da cadeira. Não quero mais você indo para aquele quarto de noite. Deixa o menino dormir sozinho. Ele vai aprender. Criança aprende. Mas tia, sem mais Ivone, está decidido. Amanhã de noite, você fica no seu quarto. Entendeu? Olhei para ela, com os olhos cheios de lágrima, mas não deixei cair. Entendi, tia. Então vai dormir. E no seu quarto. Não quero te pegar lá de novo. Levantei da cadeira e fui para o meu quartinho. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Ficava pensando no menino, sozinho naquele quarto, sem ninguém para cantar para ele, sem ninguém para ficar. E pensava em mim, naquela cama estreita, com o medo voltando devagar, como uma sombra que tinha ficado escondida, mas nunca tinha ido embora de verdade. No dia seguinte, tudo estava estranho. Tia Inês me tratou normal, como se nada tivesse acontecido. Mandou eu fazer as tarefas de sempre, me ensinou a fazer pão, conversou sobre as coisas do dia. Mas eu sentia um peso no ar, uma tensão que não estava ali antes. O menino ficou no quarto dele o dia todo. Não ouvi ele chorar, mas também não fui até lá. Tinha medo de desobedecer, de deixar tia Inês mais brava ainda. À tarde, quando ela saiu para levar umas encomendas, pensei em ir, mas não fui. Fiquei na cozinha, descascando batatas, com o coração apertado. Quando a noite chegou, deitei na minha cama e esperei. Esperei ouvir o choro, mas o choro não veio. Fiquei ali, na escuridão, prestando atenção em cada ruído da casa. Será que ele estava dormindo? Será que estava bem? Ou será que estava chorando baixinho, tão baixinho que eu não conseguia ouvir? Não aguentei. Levantei da cama, fui até a porta do meu quarto, abri devagar. O corredor estava escuro e silencioso. Dei um passo para fora. Volta para a cama, Ivone. A voz do meu padrinho me fez congelar. Ele estava no corredor, encostado na parede com os braços cruzados. Devia estar ali há um tempo me esperando, ou me vigiando. Eu só queria ver se ele está bem, falei baixinho. Ele está bem, meu padrinho respondeu. Agora volta para seu quarto. Senti as lágrimas subirem. Mas e se ele estiver precisando de mim? Meu padrinho ficou quieto por um momento.
Depois deu um passo em direção a mim e pela primeira vez vi algo diferente no rosto dele. Não era raiva, era compreensão. Sei que você quer ajudar, menina, e sei que você tem um coração bom, mas sua madrinha tem razão. Você não pode se apegar assim. Vai doer demais depois. Mas agora ele precisa, insisti com a voz embargada. Hoje ele precisa. Amanhã talvez não precise mais. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Respirei fundo, tentando segurar o choro. Por favor, pedi, quase sussurrando. Só essa noite. Deixa eu ir só essa noite. Prometo que amanhã eu paro. Meu padrinho me olhou por um longo tempo. Vi algo se mexer no olhar dele, como se estivesse lutando com alguma decisão. Só hoje, ele disse finalmente. Amanhã, você obedece sua madrinha. Combinado? Balancei a cabeça, sentindo um alívio enorme. Combinado. Obrigada, padrinho. Ele fez um gesto com a cabeça em direção ao quartinho do menino. Vai logo, e amanhã você me procura. A gente precisa conversar. Não entendi direito, mas não perguntei. Só agradeci de novo e fui até o quartinho. O menino estava acordado, quietinho, olhando para o teto. Quando me viu, o rostinho dele se iluminou. Abriu aquele sorriso pequeno que já tinha virado meu tesouro mais precioso. Sentei no chão, no meu lugar de sempre. E cantei, sabendo que talvez fosse a última vez. Acordei cedo no dia seguinte, com o corpo dolorido de ter dormido sentada no chão do quartinho do menino. Tinha ficado lá a noite inteira, como sempre fazia. Mas dessa vez era diferente. Tinha a sensação de que aquela tinha sido a última vez. E meu coração pesava com isso. Levantei, arrumei minha roupa amassada e fui para a cozinha. Tia Inês já estava lá, mexendo a polenta no fogão. Ela me olhou, mas não disse nada sobre a noite anterior. Só mandou eu pôr a mesa para o café. Fiz tudo no automático. Peguei os pratos, as xícaras, a garrafa de café de cevada. Minha cabeça estava em outro lugar, pensando no menino, pensando no que ia acontecer agora. Meu padrinho entrou na cozinha já vestido para o trabalho, com a camisa de manga comprida e as calças manchadas de graxa. Lavou as mãos no tanque, secou e sentou à mesa. Olhou para mim e eu soube que não tinha esquecido da conversa que tinha prometido. Tomamos café em silêncio. Tia Inês comentou alguma coisa sobre o tempo, sobre a roupa que precisava lavar. Meu padrinho só comia, quieto, pensativo. Quando terminou, ele limpou a boca com o pano e olhou para mim. Ivone, vem comigo lá fora. Quero conversar contigo. Meu coração deu um pulo. Tia Inês também olhou curiosa, mas não disse nada. Segui meu padrinho até o quintal. Era uma manhã fresca, com o sol ainda baixo no céu. Os passarinhos cantavam nas árvores, as galinhas ciscavam perto do galinheiro. Ele foi até o banco de madeira que ficava embaixo do pé de laranja e sentou. Fez sinal para eu sentar ao lado dele. Sentei, com as mãos no colo, nervosa. Ele ficou quieto por um tempo, olhando para o horizonte, como se estivesse organizando os pensamentos. Depois falou. Sua madrinha me contou o que aconteceu ontem de noite. Baixei a cabeça. Eu não queria desobedecer, padrinho. Mas eu... Não terminei de falar. Ele interrompeu, mas com voz calma. Deixa eu terminar. Fiquei quieta. Sua madrinha está preocupada com você. E eu também estou. Você é uma menina que passou por muita coisa. Perdeu sua mãe, foi tirada de perto dos seus irmãos. Está tentando se adaptar numa casa nova. Isso não é fácil para ninguém, muito menos para uma criança. Senti os olhos encherem de água, mas segurei. Sua madrinha acha que você está se apegando demais ao menino. Ele continuou. E ela tem medo que, quando ele for embora, você sofra de novo. Mas eu sei que ele não vai ficar para sempre. Falei baixinho. Eu sei disso. Saber com a cabeça é uma coisa. Saber com o coração é outra. Ele disse me olhando. Você diz que sabe, mas será que seu coração sabe? Não respondi porque não tinha resposta. Ele suspirou, passou a mão pelo bigode e continuou. Mas eu também vejo outra coisa, Ivone. Vejo que você mudou desde que chegou aqui. Quando você chegou, era uma menina assustada, que não dormia, que vivia com medo. Agora você está diferente, está mais tranquila. E eu sei que é por causa dele. Olhei para meu padrinho surpresa. Ele estava me entendendo.
Você encontrou um jeito de lidar com sua dor, ele disse, cuidando de alguém. E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é uma coisa bonita. Senti uma lágrima escorrer, mas dessa vez não tentei segurar. Então o senhor não vai me proibir? Perguntei com a voz falhando. Ele ficou quieto por um momento, pensando. Não vou proibir, disse finalmente. Mas vou te pedir uma coisa. O que, padrinho? Quero que você faça isso do jeito certo, não escondido. Não de noite, quando todo mundo está dormindo. Quero que você converse com sua madrinha, explique para ela o que você sente e peça permissão. Mas ela já disse que não quer, argumentei. Ela disse porque ficou assustada de te encontrar lá no meio da noite. Mas se você explicar direito, se mostrar que não está fazendo por teimosia, mas porque realmente quer ajudar, talvez ela entenda. E se ela não entender? Se ela não entender, você vai ter que respeitar. Porque essa é a casa dela, e ela quem manda aqui, entendeu? Balancei a cabeça que sim, mas ainda estava insegura. E tem outra coisa, ele continuou. Quando esse menino for embora, e ele vai, mais cedo ou mais tarde, você precisa estar preparada. Não pode desmoronar. Não pode deixar que a dor tome conta de você de novo. Você entende? Entendo, padrinho. Você é forte, Ivone. Mais forte do que imagina. Você passou pela morte da sua mãe e não quebrou. Está longe dos seus irmãos e não quebrou. Vai passar por isso também. E vai ficar bem. Aquelas palavras me aqueceram por dentro. Ninguém nunca tinha me dito que eu era forte. Ninguém nunca tinha me visto assim. Obrigada, padrinho. Consegui dizer, entre lágrimas. Ele botou a mão grande no meu ombro, apertou de leve. Agora vai lá conversar com sua madrinha. Com calma, com respeito. E vê o que ela diz. Levantei do banco, limpei o rosto com as mãos e respirei fundo. Tinha que tentar. Voltei para dentro da casa. Tia Inês estava lavando a louça do café. Cheguei perto dela, juntei coragem e falei. Tia, posso conversar com a senhora? Ela me olhou, secou as mãos no avental. Sobre o menino? Sim. Ela suspirou, mas fez sinal para eu sentar na cadeira da mesa. Sentou do outro lado. Fala. Tia, eu sei que a senhora está preocupada comigo, e eu agradeço por isso. Mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Quando eu cuido dele, quando eu fico lá, cantando, fazendo companhia, eu não estou só ajudando ele. Eu estou me ajudando também. Ela franziu a testa. Como assim? Desde que minha mãe morreu, eu não consigo dormir. Tenho medo da noite, tenho pesadelo, acordo gritando. Mas quando eu fico com ele, eu durmo. Durmo de verdade. Porque eu sei que estou fazendo algo que importa. Que alguém precisa de mim. Tia Inês ficou quieta, ouvindo. Eu sei que ele não vai ficar aqui para sempre. Sei que vai doer quando ele for embora. Mas enquanto ele está aqui, eu quero fazer diferença. Quero que ele saiba que não está sozinho. Porque eu sei como é se sentir sozinho. Vi alguma coisa mudar no rosto dela. Não era raiva, era compreensão. Por favor, tia, me deixa continuar. Não de noite, escondido. Mas me deixa cuidar dele quando ele precisar. Me deixa ficar. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Depois suspirou fundo. Está bem, Ivone. Pode ficar com ele. Mas com uma condição. Qual? Você não pode faltar com suas obrigações. Não pode se descuidar das tarefas da casa. E precisa cuidar de você também. Dormir direito, comer direito. Combinado? Senti uma alegria enorme. Combinado, tia. Prometo! Ela balançou a cabeça, quase sorrindo. Vai. E dessa vez, pode ir de dia também. Não precisa esperar à noite. Levantei da cadeira, quase pulando de felicidade, e corri para o quartinho. O menino estava acordado, brincando com o pano velho. Quando me viu, abriu aquele sorriso que já era meu tesouro. Sentei ao lado da caminha dele, e pela primeira vez não precisei cantar escondida. Depois daquela conversa com minha madrinha, tudo ficou diferente. Agora eu podia cuidar do menino abertamente. Não precisava mais esperar a noite. Não precisava mais me esconder. Quando ele chorava, eu ia até lá. Quando estava quietinho, eu também ia, só para fazer companhia. E tia Inês não reclamava mais.
Com o passar dos dias, o menino foi mudando. No começo, ele quase não falava. Só ficava quieto, agarrado no pano velho, me olhando com aqueles olhos grandes. Mas aos poucos começou a se abrir. Quando eu entrava no quarto, ele esticava os bracinhos, querendo que eu pegasse ele no colo. Eu pegava e ele encostava a cabecinha no meu ombro, suspirando. Um dia, ele falou meu nome. Foi numa tarde de sol. Eu estava sentada com ele no colo, cantando baixinho. De repente, ele parou de brincar com o pano, me olhou e disse com aquela vozinha fininha: Ivone. Meu coração quase pulou do peito. Era a primeira vez que eu ouvia ele falar o meu nome. Senti os olhos encherem de lágrima, mas eram lágrimas boas, de alegria. Isso mesmo, respondi sorrindo. Eu sou a Ivone. E você? Como se chama? Ele ficou quieto, pensando. Depois disse: Pedrinho. Pedrinho. Finalmente eu sabia o nome dele. Não era mais só o menino. Era Pedrinho. E aquilo fazia toda a diferença. Pedrinho. Repeti passando a mão no cabelo dele. Que nome bonito. Ele sorriu, daquele jeitinho tímido, e voltou a brincar com o pano. A partir daquele dia, Pedrinho começou a falar mais. Poucas palavras, frases curtas, mas falava. Pedia água, pedia comida, pedia para eu cantar. E cada palavra nova era uma vitória. Tia Inês também percebeu a mudança. Ela mesma comentou comigo um dia, enquanto estávamos estendendo roupa no varal. Aquele menino está melhor, não está? Desde que você começou a cuidar dele. Senti orgulho daquelas palavras. Está sim, tia. Ele até já fala meu nome. É, ela disse, pregando um lençol no varal. Acho que você estava certa. Ele precisava de alguém. E você soube ser esse alguém. Aquilo me encheu de uma felicidade que eu não sabia explicar. Não era só por Pedrinho estar melhor. Era por eu ter conseguido fazer diferença, por ter insistido, por ter lutado pelo que achava certo. Os meses foram passando. Pedrinho já não ficava mais só no quartinho. Tia Inês deixava ele brincar no quintal, desde que eu estivesse perto cuidando. Ele gostava de ver as galinhas, de correr atrás das borboletas, de catar pedrinhas coloridas. Ainda era quieto, ainda era frágil, mas estava vivo de um jeito que não estava antes. Eu também estava diferente. Não tinha mais medo da noite como tinha antes. Claro que às vezes ainda acordava sobressaltada, ainda tinha lembranças da minha mãe que doíam no peito. Mas não era mais aquela coisa sufocante, desesperadora. Era uma dor que eu tinha aprendido a carregar. E percebi uma coisa importante. A dor não desaparece. A gente só aprende a viver com ela. Aprende a guardar num cantinho do coração, junto com as lembranças boas. Aprende a não deixar que ela ocupe tudo, que tome conta de todos os espaços. Minha mãe ainda me fazia falta. Todos os dias. Mas agora eu conseguia lembrar dela sem desmoronar. Lembrava dos bolos que ela fazia, das cantigas que ela cantava, do jeito que ela sorria. E em vez de só sentir tristeza, também sentia gratidão. Gratidão por ter tido ela, mesmo que por tão pouco tempo. Meu padrinho Durval também tinha ficado mais próximo. Ele não era de muitas palavras, nunca foi. Mas de vez em quando me chamava para ir com ele até a oficina. Ficava lá, trabalhando no ferro, enquanto eu sentava num banquinho e ficava vendo. Às vezes ele explicava o que estava fazendo, me mostrava como dar forma ao metal, como o fogo amolecia o que era duro. Sabe, Ivone, ele disse um dia enquanto martelava uma peça incandescente. As pessoas são que nem esse ferro. Quando passa pelo fogo, pelo sofrimento, fica mais fácil de moldar. E se a gente souber usar o martelo certo, consegue fazer uma coisa bonita. Não entendi direito na hora, mas depois fui pensando naquilo. E percebi que ele estava falando de mim. Eu tinha passado pelo fogo, tinha sofrido. Mas em vez de quebrar, tinha me moldado em algo diferente. Algo mais forte. Uma tarde, tia Inês recebeu uma carta. Era da prima dela, a mãe de Pedrinho. Ela ficou lendo em silêncio na cozinha, e eu vi o rosto dela mudar. Quando terminou de ler, dobrou o papel devagar e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Ivone, vem cá. Preciso conversar contigo. Senti um aperto no peito.
Sabia que aquela hora ia chegar, mas tinha tentado não pensar nisso. Sentei à mesa com ela. Tia Inês segurava a carta nas mãos, olhando para o papel. A mãe do Pedrinho mandou notícias. Ela conseguiu um emprego fixo, alugou uma casinha pequena, disse que está estabilizada agora. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela vai vir buscar ele? Tia Inês balançou a cabeça devagar. Vai. Daqui a 2 semanas. 2 semanas. Só mais 2 semanas com Pedrinho. Tentei segurar, mas não consegui. As lágrimas vieram de uma vez, molhando meu rosto. Tia Inês levantou, veio até mim e me abraçou. Foi a primeira vez que ela fez isso. Eu sei que vai doer, minha filha, mas você sabia que esse dia ia chegar. Eu sei, solucei. Mas não queria que chegasse tão cedo. Nunca é na hora que a gente quer, ela disse com a voz suave. Mas pensa assim, você deu para esse menino o que ele mais precisava. Você cuidou dele quando ninguém mais estava cuidando. Você fez ele sorrir de novo, falar de novo, viver de novo. Isso ninguém tira de você, e nem dele. Fiquei ali, chorando no abraço dela, sentindo um misto de dor e de algo que parecia orgulho. Porque era verdade. Eu tinha feito diferença. Tinha amado aquele menino com tudo que eu tinha, e isso ia ficar, mesmo depois que ele fosse embora. Nos dias seguintes, tentei aproveitar cada momento com Pedrinho. Brincava com ele no quintal, cantava todas as cantigas que sabia, ensinava ele a fazer coisas simples como contar pedrinhas, reconhecer as cores das flores. Ele não entendia que logo ia embora. Só sabia que estava feliz, ali comigo. E eu tentava guardar tudo. O jeitinho que ele ria, o cheiro do cabelo dele quando eu pegava no colo, o peso da mãozinha dele segurando a minha. Queria guardar cada detalhe, para nunca esquecer. Meu padrinho me viu chorando uma noite, sentada no degrau dos fundos da casa, olhando para as estrelas. Ele sentou do meu lado, em silêncio. Ficamos ali um tempo, só ouvindo os grilos cantarem. Dói, não é? Ele disse finalmente. Dói muito, padrinho. Mas você vai aguentar, porque você é forte, já provou isso. Não me sinto forte, confessei. Me sinto quebrada. A gente se sente quebrada quando está sendo reconstruída, ele disse olhando para o céu. E você está sendo reconstruída, menina, num formato novo, mais bonito. Olhei para ele sem entender direito. O ferro precisa quebrar para virar outra coisa, ele explicou. Você não é mais aquela menina que chegou aqui, assustada, sem conseguir dormir. Agora você é alguém que sabe amar, que sabe cuidar, que sabe ficar. E isso é para sempre. Apoiei a cabeça no ombro dele e pela primeira vez senti que tinha um pai de verdade ali. Não o pai que me gerou, que me mandou embora, mas um pai de coração, que me via, que me entendia. Obrigada, padrinho. Não precisa agradecer. Só precisa continuar sendo quem você é. E nos dias que faltavam, eu tentei. Tentei ser forte. Tentei aproveitar. Tentei me preparar para a despedida que se aproximava. As 2 semanas passaram rápido demais. Cada dia parecia escorregar entre os dedos como areia. Eu acordava pensando, ainda tem hoje. Mas quando a noite chegava, era um dia a menos. E o peso no peito ia ficando maior. Pedrinho não sabia de nada. Continuava brincando, rindo, me chamando para cantar. Às vezes eu olhava para ele e pensava se devia contar, se devia preparar ele de algum jeito. Mas como explicar para uma criança tão pequena que logo ele ia embora? Que ia para uma casa nova com a mãe dele e que talvez nunca mais me visse? Decidi não contar. Deixei ele ser feliz enquanto podia. Passei aqueles dias tentando gravar tudo na memória. O jeito que ele prendia a língua entre os dentes quando estava concentrado brincando. O barulhinho que fazia quando estava dormindo. A risadinha quando eu fazia cócegas nele. Tudo. Queria levar tudo comigo para quando ele não estivesse mais ali. Minha madrinha foi gentil naqueles dias. Percebia quando eu estava triste e não me cobrava tanto. Deixava eu passar mais tempo com Pedrinho, me dispensava de algumas tarefas. Um dia, ela até fez um bolo de fubá, daqueles que eu gostava, e disse que era para alegrar meu coração. A gente não pode impedir as despedidas, Ivone.
ela disse, enquanto cortava o bolo. Mas pode fazer os últimos momentos valerem a pena. E foi o que tentei fazer. Levei Pedrinho para brincar debaixo do pé de laranja. Mostramos para ele como as formigas carregavam migalhas maiores que elas mesmas. Ficamos olhando as nuvens passarem e eu inventava histórias sobre cada formato que víamos. Ele ria, apontava, pedia mais histórias. À noite, eu cantava todas as cantigas que sabia. Repetia as que ele mais gostava, inventava melodias novas. E ele ficava ali, quietinho, ouvindo, com aqueles olhos que pareciam entender muito mais do que as palavras dele conseguiam dizer. 3 dias antes da partida, tia Inês começou a arrumar as coisas de Pedrinho. Ela separou as roupinhas dele, lavou tudo, passou com cuidado, dobrou e colocou numa trouxinha pequena de pano. Ver aquilo me partiu o coração. Era real. Ele estava indo embora. Na noite anterior ao dia da partida, não consegui dormir. Fiquei deitada na minha cama, olhando para o teto, sentindo o tempo passar. Sabia que na manhã seguinte a mãe dele viria buscar. E depois disso, o quartinho ia ficar vazio. Ia voltar a ser só uma despensa, e eu ia voltar a estar sozinha. Mas não era a mesma solidão de antes. Porque agora eu sabia que podia amar, que podia cuidar, que podia fazer diferença na vida de alguém. E isso ninguém ia tirar de mim. Levantei da cama, fui até o quartinho dele. Pedrinho dormia tranquilo, abraçado no pano velho que já estava todo poído. Sentei no chão, no meu lugar de sempre, e fiquei olhando para ele. Quanto tempo fiquei ali, não sei dizer. Talvez 1 hora, talvez a noite toda. Só sei que quando o sol começou a clarear, eu ainda estava lá, gravando na memória cada detalhe daquele rostinho que tinha me ensinado tanto. Ele acordou com a luz do dia. Abriu os olhinhos, me viu sentada ali e sorriu. Bom dia, Ivone. Bom dia, Pedrinho. Ele se espreguiçou, bocejou e estendeu os bracinhos para eu pegar no colo. Peguei, apertei ele contra mim, respirei o cheiro dele. Quis congelar aquele momento. Quis que o tempo parasse ali. Mas o tempo não para, nunca para. Levei ele para a cozinha. Tia Inês já estava fazendo café e o cheiro de pão quentinho enchia a casa. Sentamos para comer, mas nenhum de nós tinha muita fome. Até Pedrinho, que sempre comia bem, só beliscou o pão. Meu padrinho estava mais quieto que o normal. Tomou café em silêncio, depois foi para a oficina. Mas antes de sair, passou a mão na minha cabeça, num carinho rápido que significava muito. Por volta do meio da manhã, ouvimos o barulho de uma carroça parando na frente da casa. Meu coração disparou. Era ela. A mãe de Pedrinho tinha chegado. Tia Inês abriu a porta. Entrou uma mulher jovem, de vestido simples, com o rosto cansado, mas os olhos brilhando. Ela olhou em volta, procurando, até que viu Pedrinho sentado no chão, brincando com umas pedrinhas. "Meu filho!" ela exclamou, e a voz dela quebrou. Pedrinho olhou para ela confuso no começo. Depois alguma coisa se acendeu no rosto dele. Era a mãe. Ele lembrava. Ela se ajoelhou no chão, abriu os braços e Pedrinho correu até ela. Ela o pegou no colo, apertou forte e começou a chorar. Chorava e ria ao mesmo tempo, beijando a cabeça dele, o rosto, as mãozinhas. "Meu menino, como você está grande! Como eu senti sua falta!" Fiquei ali parada vendo aquela cena com o coração partido ao meio. Porque era bonito. Era o que devia acontecer. Uma mãe reencontrando o filho. Mas também era o fim. O fim de tudo que eu tinha construído com ele. A mãe de Pedrinho se levantou, ainda com ele no colo, e olhou para a tia Inês. "Muito obrigada por cuidar dele. Muito obrigada mesmo." "E não precisa agradecer", tia Inês respondeu. "Mas quem cuidou mesmo dele foi essa menina aqui." Ela apontou para mim. A mãe de Pedrinho me olhou, surpresa. "Você?" Balancei a cabeça que sim, sem conseguir falar. Ela se aproximou, ainda com Pedrinho no colo, e segurou minha mão. "Obrigada", ela disse, com os olhos cheios de lágrima. "Obrigada por cuidar do meu filho quando eu não pude. Ele está bem, está feliz. Eu vejo isso nos olhos dele. Não consegui segurar mais. Comecei a chorar também. Ele é especial, consegui dizer.
muito especial. Ela apertou minha mão. Eu sei. E você também é. Pedrinho me olhou do colo da mãe. Esticou a mãozinha em direção a mim, como se estivesse querendo me pegar também. Segurei a mãozinha dele, apertei de leve. Você vai ficar bem, tá? Falei para ele, tentando sorrir mesmo chorando. Vai com sua mãe, vai ser feliz. E não esquece das cantigas que eu te ensinei. Ele balançou a cabecinha, mas não entendeu direito o que estava acontecendo. A mãe dele conversou mais um pouco com tia Inês, agradeceu de novo, pegou a trouxinha com as roupas de Pedrinho. Meu padrinho tinha voltado da oficina, ficou ali na porta, só observando. Chegou a hora. A mãe de Pedrinho foi até a porta, com ele no colo. Ele olhava para trás, me procurando. Acenei para ele, tentando ser forte. Tchau, Pedrinho. Falei com a voz embargada. Tchau. Ele acenou de volta, com aquela mãozinha pequena. E então eles saíram. Fiquei na porta, vendo eles subirem na carroça. Vi a carroça começar a andar, levantando poeira na rua. Vi Pedrinho olhando para trás, cada vez menor, até sumir na curva. E quando ele sumiu, senti um vazio enorme. Mas era diferente do vazio que tinha sentido quando minha mãe morreu. Porque aquele vazio tinha sido de perda sem sentido. Esse vazio era de amor que tinha sido vivido, de cuidado que tinha sido dado, de momentos que tinham sido aproveitados. Doía. Mas era uma dor diferente. Era a dor de quem amou de verdade. Tia Inês veio até mim, me abraçou. Você foi muito corajosa, minha filha. Chorei ali, no abraço dela, deixando tudo sair. A dor, a saudade, mas também a gratidão. Gratidão por ter tido aqueles meses com Pedrinho, por ter aprendido tanto, por ter crescido tanto. Meu padrinho também se aproximou, botou a mão no meu ombro. Agora você sabe, ele disse. Agora você sabe o que é amar de verdade. E eu sabia. Amar não era segurar. Era cuidar enquanto podia e soltar quando precisava. Era ficar e também era deixar ir. Nos dias depois que Pedrinho foi embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Eu passava pelo quartinho dele, que agora voltava a ser só uma despensa, e sentia um aperto. Via o cantinho onde eu sentava, a caminha vazia, e a saudade apertava o peito. Mas não era aquela saudade desesperada que me deixava sem chão. Era uma saudade que doía, mas que também aquecia. Porque vinha acompanhada de boas lembranças. Lembrava do sorriso dele, das cantigas que cantávamos juntos, do jeito que ele segurava minha mão, e mesmo com a dor, conseguia sorrir. Tia Inês percebeu que eu estava diferente. Não estava quebrada como ela tinha previsto. Estava triste, sim, mas inteira. E acho que isso a surpreendeu. Você está bem, menina? Ela perguntou um dia, enquanto preparávamos o almoço. Estou, tia, respondi, descascando uma batata. Dói a falta dele. Mas estou bem. Ela parou o que estava fazendo e me olhou. Você cresceu, Ivone. Cresceu muito. Aquelas palavras me tocaram fundo, porque era verdade. Eu não era mais aquela menina assustada que tinha chegado ali, chorando toda a noite, sem conseguir dormir. Tinha me transformado em alguém capaz de amar, de cuidar, de seguir em frente mesmo quando doía. Meu padrinho também notou a mudança. Uma tarde, ele me chamou para ir com ele até a oficina. Ficamos ali, ele trabalhando no ferro, eu observando. Depois de um tempo, ele parou, limpou o suor da testa e falou: Lembra quando te falei que o ferro precisa passar pelo fogo para virar outra coisa? Lembro, padrinho. Pois é. Você passou pelo fogo, menina, e olha só no que virou. Virou alguém forte. Alguém que sabe que a vida dói, mas que vale a pena mesmo assim. Senti os olhos encherem de lágrima, mas eram lágrimas boas. Obrigada, padrinho. Por tudo. Por me deixar cuidar dele. Por me ensinar essas coisas. Ele balançou a cabeça. Não fui eu que te ensinei, Ivone. Foi a vida. Eu só não atrapalhei. E era verdade. A vida tinha sido minha maior professora. Tinha me ensinado que a dor faz parte, que a gente perde pessoas, perde momentos, perde coisas que amamos. Mas também tinha me ensinado que é possível continuar, que é possível amar de novo, cuidar de novo,
Acreditar de novo. Comecei a dormir melhor. Não tinha mais pesadelos com minha mãe. Quando sonhava com ela, era com as coisas boas. Com os bolos que ela fazia, com as cantigas que ela cantava. E acordava com saudade, mas também com gratidão. Também sonhava com Pedrinho. Sonhava que ele estava brincando no quintal, rindo, feliz. E quando acordava, em vez de ficar triste porque ele não estava mais ali, ficava feliz por saber que em algum lugar ele estava bem, com a mãe dele, vivendo a vida dele. Percebi uma coisa importante. A gente pode carregar as pessoas no coração sem carregar o peso da tristeza. Pode lembrar com amor, não com desespero. Uma tarde, tia Inês me chamou para sentar com ela no banco debaixo do pé de laranja. Era um dia bonito, com o sol morninho e o vento suave balançando as folhas. Ivone, preciso te falar uma coisa, ela começou. Fiquei atenta, curiosa. Seu pai mandou recado. Disse que quer que você volte para casa. Senti um choque. Voltar para casa? Depois de tanto tempo? Ele quer que eu volte? Perguntei sem acreditar. Quer. Disse que seus irmãos sentem sua falta, que a casa não é a mesma sem você, e que ele sente sua falta também, apesar de não saber dizer isso direito. Meu coração ficou confuso. Uma parte de mim queria voltar, queria ver meus irmãozinhos, queria estar perto do meu pai, mas outra parte tinha medo. Medo de voltar e ser mandada embora de novo. Medo de não ser suficiente. E se ele mudar de ideia? Falei, com a voz baixinha. E se eu voltar e ele achar que estou dando trabalho de novo? Tia Inês segurou minha mão. Acho que seu pai percebeu que errou, menina. Percebeu que te mandar embora não resolveu nada. Só deixou todo mundo mais triste. E agora ele quer consertar isso. E a senhora? Quer que eu vá? Ela suspirou. Apertou minha mão. Não vou mentir. Vou sentir sua falta. Você se tornou parte dessa casa, parte da minha vida. Mas seu lugar é lá, com sua família, com seus irmãos. Aqui você sempre vai ser bem-vinda, mas lá é onde você pertence. Fiquei quieta, processando tudo aquilo. Posso pensar? Perguntei. Claro que pode. Não precisa decidir agora. Pensa com calma, conversa com seu padrinho e quando tiver certeza, você me fala. Aquela noite, fiquei acordada pensando. Pensava na minha casa antiga, no chão de terra batida, nas minhas lembranças com minha mãe. Pensava nos meus irmãos, será que tinham crescido? Será que ainda lembravam de mim? Pensava no meu pai, no homem calado que nunca soube demonstrar afeto, mas que agora estava pedindo para eu voltar. E percebi uma coisa. Eu tinha mudado tanto que talvez conseguisse ajudar ele também a mudar. Talvez conseguisse levar para aquela casa o que tinha aprendido aqui. O amor que aprendi a dar. O cuidado que aprendi a ter. A força que aprendi a ter. No dia seguinte, procurei meu padrinho. Padrinho, meu pai quer que eu volte. Ele parou de martelar o ferro e me olhou. E você quer ir? Acho que sim, mas estou com medo. Medo de quê? Medo de não ser forte o suficiente lá. Medo de voltar a ser aquela menina assustada. Ele largou o martelo, se aproximou de mim. Ivone, você já provou que é forte. Provou aqui, cuidando do Pedrinho. Provou agora, lidando com a partida dele. Você não vai voltar a ser aquela menina porque você não é mais ela. Você é outra pessoa agora. E essa pessoa vai levar força para onde for. Mas e se eu falhar? Então você tenta de novo, até conseguir. É assim que a gente vive, menina. Tentando, errando, levantando, tentando de novo. Respirei fundo. Acho que vou. Acho que preciso voltar. Ele sorriu e foi a primeira vez que vi meu padrinho sorrir de verdade. Então vai. E vai com a cabeça erguida, porque você tem muito o que dar para aquela casa, para aquelas pessoas. Abracei meu padrinho e ele me abraçou de volta. Um abraço apertado, de pai para filha. Obrigada por tudo, padrinho. Por me acolher, por me ensinar, por me deixar ser quem eu sou. Você não precisa agradecer, menina. Você nos deu muito mais do que imagina. E era verdade, porque eu também tinha dado. Tinha dado amor, cuidado, presença.
Tinha mudado aquela casa tanto quanto aquela casa tinha me mudado. Nos dias seguintes, arrumei minhas coisas. Não tinha muito mais do que quando cheguei, mas levava algo que não tinha antes. Levava certeza. Certeza de quem eu era. Certeza do que era capaz de fazer. E levava as lições. A lição de que amar dói, mas vale a pena. A lição de que ficar, estar presente, é uma das maiores demonstrações de amor. A lição de que a gente não escolhe a dor, mas escolhe como lidar com ela. Estava pronta para voltar. Pronta para começar de novo. Voltei para casa numa manhã de céu claro. Meu padrinho me levou na carroça, a mesma em que tia Inês tinha me buscado meses atrás. Mas eu era outra pessoa agora. Não era mais aquela menina assustada, de olhos baixos, que tinha partido sem entender direito o que estava acontecendo. Era alguém que sabia quem era. Alguém que tinha aprendido a amar e a deixar ir. A viagem foi tranquila. Meu padrinho e eu conversamos pouco, mas era um silêncio bom, confortável. De vez em quando ele me olhava e sorria, como quem olha para alguém de quem tem orgulho. Quando a casinha apareceu no horizonte, meu coração acelerou. Era menor do que eu lembrava, mais simples. Mas continuava sendo minha casa. A carroça parou na frente. Meu pai estava na porta, esperando. Quando me viu, ficou parado, sem saber direito o que fazer. Desci da carroça, peguei minha trouxinha e fiquei ali, olhando para ele. Ele tinha envelhecido. Tinha mais rugas no rosto, mais cansaço nos olhos. Mas alguma coisa tinha mudado nele também. Parecia mais suave, menos duro. Ivone, ele disse, e a voz dele tremeu um pouco. Oi, pai. Ele deu um passo à frente, hesitante. Depois abriu os braços. E pela primeira vez na vida, meu pai me abraçou. Foi um abraço desajeitado, como de quem não estava acostumado. Mas era sincero. Senti o peito dele subir e descer com a respiração pesada, como se estivesse segurando um choro. Senti sua falta, menina. Ele murmurou. A casa ficou vazia sem você. Abracei ele de volta, apertado, perdoando tudo, porque tinha aprendido que guardar mágoa só deixa a gente pesado. E eu queria ser leve. Meus irmãozinhos apareceram na porta, curiosos. Tinham crescido tanto. O mais velho, que tinha 4 anos quando saí, agora estava quase do meu tamanho. O pequenininho, que era só um bebê, agora corria e falava. Ivone! Eles gritaram e vieram correndo me abraçar. Fiquei ali, no meio daquele abraço coletivo, sentindo que tinha voltado para casa. Não a casa de paredes e chão de terra, mas a casa do coração. Meu padrinho desceu da carroça, cumprimentou meu pai. Trocaram algumas palavras, coisas de homem, sobre trabalho, sobre o tempo. Depois meu padrinho olhou para mim. Cuida-se bem, Ivone. E não esquece o que aprendeu. Nunca vou esquecer, padrinho. Nunca. Ele acenou, subiu na carroça e partiu. Fiquei vendo ele sumir na estrada, levando um pedaço do meu coração junto. Mas era um pedaço que eu dava com alegria. Porque amor não diminui quando a gente divide. Só aumenta. Os primeiros dias em casa foram de adaptação. A casa era a mesma, mas tudo parecia diferente aos meus olhos. Talvez porque eu é que era diferente. Ajudei nas tarefas, cozinhei, cuidei dos meus irmãos e fiz tudo com presença, com atenção, do jeito que tinha aprendido. Meu pai percebeu a mudança. Um dia, enquanto jantávamos, ele comentou: Você está diferente, Ivone, mais crescida. Eu aprendi muita coisa, pai. Aprendi a cuidar, aprendi a ficar. Ele balançou a cabeça, pensativo. Eu errei com você. Errei em te mandar embora. Pensei que estava fazendo o melhor, mas só te afastei quando você mais precisava de mim. Está tudo bem, pai. Eu entendo agora. O senhor não sabia o que fazer, e eu também não sabia. Mas a gente aprende, né? Aprende com os erros. Ele me olhou com os olhos marejados. Você me ensinou mais do que imagina, menina. Me ensinou que a gente não pode fugir da dor. Tem que enfrentar, tem que ficar. E ficamos. Ficamos juntos, reconstruindo aquela família que tinha se quebrado com a perda da minha mãe. Não era fácil. Tinha dias difíceis, dias em que a saudade apertava. Mas a gente estava junto. E isso fazia toda a diferença.
comecei a fazer os bolos que minha mãe fazia. Daqueles de panela, simples, mas feitos com carinho. Meus irmãos adoravam. E quando o cheiro enchia a casa, eu sentia que minha mãe estava ali, de algum jeito. Não na dor da ausência, mas na presença das boas lembranças. Também cantava para meus irmãos antes de dormir. As mesmas cantigas que cantava para Pedrinho. E eles dormiam tranquilos, sabendo que eu estava ali, que não ia embora. Uma noite, o mais novo acordou chorando, com pesadelo. Fui até ele, peguei no colo, cantei baixinho até ele se acalmar. E quando ele dormiu de novo, fiquei ali sentada, ao lado da cama dele, só fazendo companhia. Meu pai viu. Estava passando pelo corredor e parou, me observando. Não disse nada, só ficou ali, olhando. E quando me viu olhar para ele, acenou com a cabeça como quem dizia, obrigado. Foi naquele momento que entendi completamente. Tudo o que tinha passado, a morte da minha mãe, a insônia, ser mandada embora, cuidar do Pedrinho, a dor da despedida, tudo tinha um propósito. Tinha me moldado. Tinha me transformado em alguém capaz de amar, mesmo quando dói. Capaz de ficar mesmo quando é difícil. E agora, eu podia usar isso para cuidar da minha própria família. Para ser a presença que meus irmãos precisavam. Para ajudar meu pai a aprender a demonstrar afeto. Para manter viva a memória da minha mãe, não na tristeza, mas no amor. Os anos foram passando. Criei meus irmãos junto com meu pai. Vi eles crescerem, se tornarem homens de bem. Casei, tive meus próprios filhos. E para cada um deles, ensinei a mesma lição que tinha aprendido. O amor verdadeiro não é luxo, é presença, é ficar. Quando meus filhos tinham medo da noite, eu sentava perto, cantava baixinho e ficava. Não ia embora. E eles cresceram sabendo que podiam contar comigo, sempre. Meus netos também aprenderam isso. Quando vinham dormir aqui em casa, quando acordavam assustados, eu ia até lá. Sentava ao lado da cama, segurava a mãozinha deles e ficava. Quantas noites passei assim, sentada no chão, encostada na parede, só fazendo companhia? Perdi a conta. Mas não me arrependo de nenhuma, porque foi isso que salvou a mim também. Foi descobrir que eu podia ser importante, que minha presença fazia diferença, que o simples ato de ficar era muitas vezes a maior demonstração de amor. Hoje, com 78 anos, sentada nessa cadeira, olhando para trás, vejo tudo com clareza. Vejo a menina que fui, assustada, perdida, sem conseguir dormir. Vejo o menininho que cuidei, que me ensinou tanto. Vejo meu pai aprendendo a abraçar. Vejo meus padrinhos que me deram teto, comida e sabedoria. Vejo toda a jornada e entendo que a dor que senti não foi em vão. Ela me ensinou a ser forte. Me ensinou a amar de verdade. Me ensinou que a vida é feita de chegadas e partidas, de abraços e despedidas. Mas que o que fica, o que realmente importa, é o amor que demos enquanto estivemos juntos. Pedrinho, onde quer que esteja, espero que tenha tido uma vida feliz. Espero que a mãe dele tenha cuidado bem dele. E espero que, de vez em quando, ele ainda lembre das cantigas que cantávamos juntos. Porque eu lembro, todos os dias. Minha mãe, que partiu tão cedo, deixou um vazio. Mas também deixou lembranças boas. Os bolos, as cantigas, o amor imperfeito mas verdadeiro. E carreguei isso comigo a vida toda. E agora, quando alguém aqui em casa acorda com medo, quando alguém está triste, quando alguém precisa de companhia, eu faço o que aprendi a fazer naquele quartinho escuro, cuidando de um menino que chorava. Eu sento perto, canto baixinho e fico. Porque aprendi que às vezes a gente não tem muito a oferecer. Não tem dinheiro, não tem remédio, não tem solução mágica. Mas tem tempo, tem presença, tem a disposição de não ir embora. E isso, minha gente, é amor. O amor mais verdadeiro que existe. O amor que fica.